Oi, turma do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba. O texto de hoje, pais que deixam o filho ganhar o jogo. As crianças têm uma sabedoria natural, brincam e competem de acordo com os conhecimentos e as capacitações de quem dispõe. É mais fácil para o pai brincar como se fosse criança e deixar o filho ganhar sempre. Esse comportamento, contudo, dá à criança uma visão irreal do que é jogar. Ganha-se algumas vezes, perde-se outras. Essa dinâmica pode ser transmitida ao escolher, ora atividades em que o pai é bom, ora atividades em que o filho é melhor. O pai joga damas como ninguém e o filho sai perdendo. Parabéns para o pai. Num videogame, o filho ganha e o pai perde. Parabéns para o filho. Assim se aprende que as pessoas são boas em algumas coisas, mas não em tudo. Mães e pais fazem de tudo para agradar seus filhos, mesmo que os deseduquem. Pô-los no colo enquanto dirigem o carro, por exemplo, a criança segura o volante e tem a falsa sensação de que está no comando do veículo, mas é um poder irreal. Não corresponde à verdade. Se ela dirige um carrinho de brinquedo, sente-se com toda a razão poderosa, mas no colo dos pais a sensação de poder é falsa, pois dirigir ainda é inviável para o filho. Isso sem falar no risco que a criança corre de morrer esmagada entre o pai e o volante, caso haja um choque frontal, ou de ser exprimida pelo airbag. Claro, acidentes também são imprevisíveis e nem sempre dependem dos cuidados dos pais, mas quando esse filho, que já começou a dirigir não tão cedo, cresce com 14, 15 anos, já quer sair com o carro do pai. Por que não, se quando criança podia? Então vamos lá. A questão de você deixar seu filho ganhar sempre. Vai cair praticamente naquilo que a gente já falou aqui atrás dos reis e rainhas, né? Ele pode tudo. Então, se você está jogando com teu filho, você quer deixar ele feliz, aí você vai e deixa ele ganhar uma partida. Você deixa ganhar a segunda. Eu fiz isso com meu pai no hospital. Meu pai estava preso no hospital por 3 meses, né? Transplante de válvula cardíaca. E meu pai ficava muito depressivo, tudo para deixar ele feliz. Eu levava joguinhos pra gente ficar lá na cama dele, brincando e tal, e eu sempre deixava ele ganhar. Mas a consciência de um adulto é outra, né? A felicidade que meu pai ficava de ganhar de mim ali nos jogos era outra. Ele é um cara maduro, sabe? Que nem tudo na vida ele ia ganhar, né? Agora, você fazer uma criança que está estruturando a sua personalidade, seu caráter, deixando ele ganhar sempre, qual é a noção de vida que ele tem? Que quando alguém falar não para ele, isso não existe. Ele é o todo-poderoso, ele pode tudo, ele ganha tudo. Aquela criança arrogante na sala de aula, quando você fala para ela, você fez aqui a conta dessa forma e não é desse jeito, é desse outro jeito aqui. Não, eu fiz, está feito e o que importa é que deu certo. Sempre que eu ensinava processos, né, na matemática, eu falava assim, existem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, com certeza. Mas hoje eu estou falando deste caminho, então você tem que seguir esse caminho aqui. Você tem que aprender essa tática, porque quando não der certo na outra, você tem essa outra via para passar. E eu tinha alunos que debatiam, falavam, não, professora, eu faço desse jeito e dá certo. Então, quando a criança age com você com arrogância, né, quando ele age dessa forma humilde, é uma coisa. Mas quando o cara responde para você com arrogância, você já vê como é que é a educação dele dentro de casa. Lá dentro da casa, quem manda não é o pai e a mãe, é ele. E por quê? Porque deixaram ele ser o rei da casa. Né? Então todos os jogos, todas as atividades têm que ser feitas de modo que ele ganhe e que ele perca, que ele entenda que vai ter o sim e vai ter o não, porque o dia que vier o não para essa criatura que está acostumada só com sim, ele até se mata, né? Ele fala, poxa, a vida está falando não para mim, mas por que para mim? Eu não fiz por merecer isso. Ele vai ser o coitado, a vítima o tempo todo. Ou ele vai querer enfrentar isso com fúria, com violência, com desequilíbrio, ou ele vai enfrentar isso com vitimismo. Ou seja, de qualquer forma, desequilíbrio. Então, todos nós temos que ser preparados para ganhar e para perder. Para acertar e para errar. E quando erra, quando perde, a gente retomar o caminho para vencer. Isso é construir o caráter equilibrado e feliz de uma pessoa. Com autoestima, como a gente já vem falando nos outros textos. O cara que tem autoestima, ele pode ser feio do jeito que for. Fala pra ele que ele é feio, ele vai dar risada, porque ele tem autoestima. Autoestima não significa dele se achar lindo, é dele acreditar nele, independente de qualquer coisa. Eu fui aquele tipo de pessoa que na época da escola sempre fui gorda, né? Sou gorda até hoje, ó, barrilzinho. Mas eu era muito mais, eu usava calça 44 para uma criança de 10 anos de idade, eu tinha 1,20 m,
usava calça 44, eu era gigante, sempre foi muito grande. Eu chegava na escola, a molecada não presta, né? A molecada pegava o banco, aqueles bancos compridos de madeira, conforme eu ia sentar no banco para tomar meu café, na hora do recreio, a molecada corria do banco e falava, sai que o botijão vai explodir. Eu passei por isso na minha época de infância. E se eu não tivesse a autoestima, que eu nem sabia que era autoestima, eu simplesmente não ligava para aquilo. Deixa eles zoarem até não querer mais, não quero saber. Às vezes machucava um pouco porque eu ficava muito solitária, né? Mas não de traumatizar. Tem gente que vai ficando pro canto, vai ficando isolado, hoje em dia tudo já quer se matar. Não, eu ficava na minha. Não quer ser meu amigo, não seja. Melhor para mim que eu fico aqui quieta tomando meu café, né? O que importava é que eu cativava as tias da merenda, que às vezes não podia repetir a merenda e elas sabiam que eu comia pra caramba. Elas deixavam eu repetir, eu cativava meus professores, eu cativava a direção da escola. Eu não me importava quem eu ia cativar. Quem gostasse de mim tinha que gostar do jeito que eu era. Eu não ia emagrecer para fazer a alegria daquela moçada. Então eu tinha que ser quem eu era. Tinha alguém para brincar comigo? Brincava. Não tinha. Eu brincava sozinha, eu me virava. Às vezes, como eu falei, batia aquela sensação assim, eu tô brincando de corda, soltando pipa, jogando bola na rua, minha mãe não deixava. Para ir, eu tinha que ir acompanhada com ela. Quando ela queria fazer os bordados dela, que ela ia aceitar na calçada, eu podia brincar com a molecada. Às vezes eu ficava um pouco deslocada, porque como eu ficava muito trancada dentro de casa, né? Aí a gente sai, era um braço e uma perna quebrada. Toda vez que eu corria na rua era para quebrar alguma coisa, porque eu não tinha o hábito de ir. Então, passarinho quando é preso demais, quando solta voa, né? Mas assim, eu sempre ficava muito deslocada, porque as pessoas não me aceitavam gorda. E eu notava, assim, o deslocada que eu falo é que não era bem aceita. Mas no meu íntimo, eu não esquentava a cabeça, né? Aquilo não me deixava totalmente triste, porque em casa eu era bem aceita pelos meus pais. A minha família me cultivava carinho, a minha família me dava atenção, né? Não aquela atenção exagerada, mas aquela atenção boa, controlada, né? Meu pai trabalhava muito, não ficava muito comigo, mas o tempinho que ficava era muito carinho. Meu pai sempre disse que me amava, então isso fortalecia o meu ego, não o ego de me achar o máximo, mas aquele ego que eu falo da estabilidade emocional, né? O que faltava lá fora, meu pai me dava. Então eu sempre tive aquele carinho do meu pai, aquele conforto no coração, que lá fora nem sempre iam falar sim para mim. Às vezes numa prova eu tirava menos que 7, 6, né? Chegava ali nos 5, principalmente matemática, eu sempre fui muito ruim. Matemática e inglês e física. São 3 disciplinas que me deixaram, assim, sempre naquela média de 6, 5, né? Às vezes 4, matemática quase que eu me lasquei uma vez. Se não fosse o professor Edson uma vez dar um intensivão para mim, eu tinha ficado em matemática na época da 8ª série. Mas, bem, eu sempre tive, como eu estou dizendo, eu sempre tive alguém que viesse e me ajudasse a superar as minhas dificuldades. Então eu não precisava da aprovação da grande parte das pessoas, bastava eu ter o meu ego no lugar, a minha autoestima no lugar. E isso me fortaleceu para seguir em frente. Já tive amigos de escola que não tiveram a sua autoestima no lugar, que achavam que eles eram um lixo, e lixo eles ficaram, porque aí partiram para droga, para bebida, né? Partiram para filho antes de casamento, fazendo aquela bagunça toda, né? Um aqui, outro ali. Então muitos foram ficando no caminho. Eu já falei aqui num outro vídeo, que vieram comigo da infância para cá, 2, que eu tenho conhecimento, 2 que fizeram a vida bem, que tem família, que estruturou, que trabalha, que tá tudo certinho. Poxa, uma vida inteira de estudo eu só tenho notícia de 2. Tá certo, pode ser que os outros também tenham dado certo, eu não tenho notícia, né? Mas eu acho meio difícil. E assim acontece com os meus alunos. Uma sala de 30, eu tenho notícia de 10, de 15, o resto, não sei. A educação, os meios para fortalecer a autoestima, para ter boas referências, eu dei para todos. Mas as escolhas que vão fazer no decorrer do caminho é que vão determinando o jogo deles, né? O ganho e a perda. Muitos não conseguem se contentar com as perdas. Acham que aquilo é feito para prejudicar eles. Eu vejo perder de jogo como uma forma de me incentivar a superar aquela perda. Mas as pessoas não conseguem enxergar dessa forma e acabam se deteriorando. Eu perdi aqui, então agora eu vou me jogar de vez. E não é isso que Deus espera de nós.
A educação que a gente dá para um filho, para um aluno, é que tem um problema, tem que ser resolvido. Você perdeu agora, você ganha depois. O professor de educação física, ele faz, quando é um bom professor, ele faz um trabalho fenomenal na vida de uma criança. Porque através dos jogos numa escola, é onde você vai desenvolver a potência daquela criança, né? A potência física, mental, a estabilidade emocional dela depende muito do jogar. É muito importante a educação física, mas tem professor que vai lá e solta a bola de qualquer jeito na mão da molecada, passa o tempo, ganha o dinheiro dele e acabou. Tá errado. O professor de educação física ele deveria ser muito valorizado numa escola. Deveria ser feito quadras nas escolas, deveriam ter realmente um apoio material para esse professor. Ele ser bem capacitado, porque ele é fundamental na vida de uma criança. Na estrutura mental, emocional, física de uma criança, o professor de educação física ele é excepcionalmente maravilhoso. Mas não dão devido valor para um professor dessa área. Acham que a educação física é jogar, é brincar, é soltar na quadra, deixar lá se matando, né? Então, e não é. Educação física é primordial na vida de uma criança, para a sua estrutura física, mental e emocional. É fundamental a gente ter uma educação física que seja top. Nós precisamos disso nas escolas. E os pais entenderem que dentro de casa vai ter um momento de sim e não. Momento de ganhou e perdeu. Para que a criança também entenda isso como uma normalidade e não como uma punição, como algo que ela é menos do que o outro porque ela não conseguiu, porque ela não atingiu, nada disso. A criança não é menos, ela só está aprendendo, né? Vai subir um degrau, escorregou, caiu, vai lá e tenta de novo. Você vai ter que continuar subindo esse degrau. É isso para isso que servem os jogos, para isso que existem as disputas, né? A questão de colocar uma criança no colo para poder dirigir, eu sou mega contra, né? Porque tem a questão do acidente, mas tem a questão moral também, né? Questão de lei de trânsito, questão de maturidade, questão de idade, tem uma série de coisas que eu não preciso nem cogitar, né, gente? É errado e acabou. Não tem que colocar a criança no volante nunca, né? Nunca. A criança não pode se sentir adulto, se sentir um cara desenvolvido sem alcançar esse desenvolvimento. Se eu passar a pegar o rabo do cachorro e abanar o cachorro, né? Em vez de abanar o rabo é que vai abanar o cachorro, aí nós estamos perdidos, né? Então não é por aí, o caminho não é esse. Cada qual no seu devido lugar. Você tem que ser adulto, maior de 18 anos, você não pode beber, você tem que saber ler e escrever, tem um monte de regra para você pegar a sua carteirinha de habilitação e dirigir um carro. A criança tem que entender todo esse processo para depois ela pegar um volante. Porque vai ficar muito complicado, depois que você colocar uma criança no volante, falar, agora você pode dirigir, depois você vira para ela aos 18, quando ela chegar perto dos 18 anos, ela fala, eu quero ter um carro, eu quero dirigir, você fala para ela, não, você não tem 18 anos ainda, você não tem uma carteira, como é que você vai dirigir? Aí ela vai falar assim, mas eu tinha 4 anos, você deixou eu dirigir. Então, nunca permita nada ao seu filho que você depois não vai poder cumprir. Você tem que ver hoje o que você está fazendo, porque lá na frente ele vai questionar, ele vai querer fazer mais. E você não vai ter como, não tem moral nenhuma para dizer para ele não. Então, diga não hoje, para ele entender que tudo tem o seu momento, né? Isso serve para o pai, a mãe, isso serve para o professor. Não é não, não tem exceção. Não está na hora, não é o momento. Quando chegar o momento, eu permito. Quando chegar o momento, você vai poder. E vai depender de mim, pai, mãe, professor, falar sim para você. Você jamais vai poder passar por cima de uma ordem minha, porque afinal de contas, quem está aqui orientando a sua vida sou eu. É isso que a criança precisa entender. Não é ela quem manda, não é ela que é o rei, a rainha da casa, não. Lembrem-se sempre do que minha mãe dizia, o quarto da frente é do adulto, é do casal. O quarto do fundo é do filho. Ele tem o quarto dele dentro da sua casa. A casa é do casal, não é do filho. O quarto está dentro dessa casa que é dos pais. Quem tem que acatar as ordens, as regras, é o filho. Não o contrário. Não o filho que vai ditar o que ele quer e o que ele não quer. No dia que ele quiser ditar as coisas dele, que ele tenha a idade maior, que ele tenha autonomia e que ele vai conquistar os novos ares dele, né? Mas dentro de casa, dentro da sala de aula, quem manda é professor, quem manda é pai e mãe. A gente não pode trocar isso nunca. E esse é o último vídeo, né, de 2023. 2024 tá aí, segunda-feira, a gente continua. Fiquem com Deus.
né? Pensem bastante sobre as coisas que nós estudamos até aqui, para que em 2024 a gente comece já com o pezinho direito fazendo diferença, né? Tem coisas aqui que eu tenho certeza que assim como eu descobri que fiz algo de errado, vocês também já devem estar refletindo e achando alguns erros aí. Erros todos nós temos. E à medida que a gente vai descobrindo esses erros, a gente vai tentando mudar, né? Para mim, o que vem agora, se vier lá na frente, são netos, né? Sobrinhos, se vier, ou então o filho dos outros, que eu posso ainda colaborar. Mas não sou mais a professora ativa, estou aposentada e mãe também não tem mais porquê, porque ele já é de maior, já faz o que bem entende. Mas ainda assim é legal a gente refletir, descobrir alguns erros, porque às vezes o pai e a mãe sempre ficam naquela, o que foi que eu errei, né? Onde foi que eu fiz coisa errada, o que foi que eu falhei. Aí leituras como essa, mesmo para quem já não tem mais o filho para educar, ou então uma sala de aula, como é meu caso, que eu já saí dela, mas a gente fica naquela, né? O que foi que eu errei, a gente descobre, e mesmo que não dê para corrigir, pelo menos a gente tira um pouco aquela angústia do peito, né? Ah, tá, isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei. Eu acho que leituras como essa edificam a gente. Eu espero que tenha feito o efeito na vida de vocês como tem feito para mim, tá bom? Até 2024, gente. Vejo vocês segunda-feira. Fiquem com Deus.